noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de muita informação. Hoje com um convidado muito especial, dentre tantos outros, ele aceitou o nosso convite. Olha só que bacana. Luiz Fernando está aí para encher a gente de informações hoje. Quero deixar aqui para vocês que as nossas páginas do Facebook, do Instagram estão disponíveis, Amor Exigente Cedro, para que vocês tenham bastante informações sobre as nossas reuniões, sobre as nossas lives. E as reuniões, elas ficam gravadas, as lives nossas, elas estão sendo gravadas e apresentadas pelo YouTube. Então, sempre que vocês quiserem revê-las para ter mais informações, a gente deixa disponível no Amor Exigente MS. Né, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? Primeiro dia da minha nova vida. Que prazer, Luiz Fernando, estar assim, né? Mesmo sendo, né? Pela internet, né? Virtual, a gente, né? Nos encontrarmos, né? Pessoalmente é muito melhor, mas estamos usando essa ferramenta que está nos aproximando muito. Muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. O Luiz Fernando vai falar para nós sobre reafirmando posições. Então, um grupo de amor exigente, ele tem que ser o quê? Acolhedor, ele tem que incentivar o participante voltar. E o voluntário, o coordenador, é uma peça muito importante. Mas quando nós começamos a partilha nos grupos, ele se torna o quê? Um participante também, como o outro, porque nós somos leigos, somos todos iguais. E para ser um voluntário, o que precisa? Viver o programa do amor exigente e conhecer. Né, Tânia? Isso aí, Suzana, isso mesmo. É com muita honra, muita alegria que a gente tem conosco hoje o Luiz Fernando Calduro. Nós já tivemos a oportunidade muito feliz de estarmos presentes em várias oportunidades, né? Estarmos juntos presencialmente e hoje usando essa ferramenta, como a Suzana falou, que nos aproxima, porque a última vez que nós nos encontramos aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi em 2017, se eu não me engano, num seminário junto com a Daniela Viviane, e nós passamos excelentes momentos juntos, né? Uma parceria muito boa, porque nós vivemos histórias, partilhamos histórias e compactuamos com esse mesmo ideal que é de estar no amor exigente. E é muita alegria, né? Temos conosco ele, que se denomina um voluntário do amor exigente e hoje está como presidente da FEAI. Tem uma trajetória muito bonita, a gente fica honrado realmente de poder recebê-lo aqui no nosso grupo e ter essa oportunidade de aprender com você um pouco mais. E eu queria, então, que você se apresentasse, contasse para as pessoas um pouco da sua história, como é que começou essa sua caminhada dentro do amor exigente, como é que você chegou até aqui hoje. É com você, Luiz Fernando. Bem, então, boa noite a todos que estão participando deste encontro. Obrigado para você, Tânia, Suzana e Yaren, pela possibilidade de eu estar aqui falando para a nossa família de amor exigente. Eu sou isso mesmo que você definiu, um voluntário de amor exigente, que cheguei para me beneficiar deste programa no dia 25 de fevereiro de 2002. Muito atrapalhado, muito triste, muito aflito, porque sou pai de 4 filhos e naquela data 3 deles estavam fazendo uso de drogas. E eu não sabia como lidar com esta situação, já havia procurado vários instrumentos que pudessem me ajudar,
e todos ajudavam um pouco, mas as coisas parece que patinavam, estavam sempre no mesmo ponto. Até que, conhecendo o amor exigente, eu entendi o porquê, não é? A questão não eram apenas os instrumentos, mas a questão era que seriam necessárias modificações no meu comportamento e no comportamento da minha esposa, da minha família como um todo, para que as coisas pudessem começar a acontecer diferente. E foi então a partir da provocação do amor exigente, do nada muda se eu não mudar, é que começamos a fazer pequenas mudanças através de pequenas metas e deu certo. E aí, por isso, eu permaneci no amor exigente e um ano e meio depois da minha entrada, já fui chamado para ser voluntário e aceitei, por gratidão. E foi então aí que iniciou essa caminhada, que já tem agora, no próximo dia 25, completando 19 anos de caminhada dentro do amor exigente, e cada dia aprendendo com o programa, cada dia aprendendo com um dos voluntários. Com vocês duas eu aprendi muito, dei muita risada da forma lúdica, simples e engraçada de vocês transmitirem os princípios nos nossos cursos e eventos. Vocês duas, Tânia e Suzana, são extraordinárias. Você já viu, Yaren, as duas aprontando artes no Amor Exigente? Eu já participei disso daí, já. Você também. Sabe o que elas pediram para mim? Para a gente poder gravar e colocar na nossa página do YouTube. Então, quando voltar a pandemia, eu vou lá na casinha delas, a gente vai fazer umas peças lá e a gente vai gravar e pôr. Muito bom, muito bem. E é isto, o nosso programa é maravilhoso, ele é extraordinário, ele é simples, mas como a Suzana disse na apresentação, é necessário que a gente vivencie esse simples. Em especial, os princípios éticos do amor exigente, que às vezes ficam um pouco esquecidos, porque as pessoas chegam necessitando de mudanças de comportamento. Então, os princípios básicos são trabalhados freneticamente pelas famílias, pelos voluntários, nas palestras, mas, em muitos casos, os princípios éticos vão ficando para um segundo plano. E, a meu ver, é tudo que precisa ser trabalhado no amor exigente, porque os princípios éticos, eles vão fazer com que se substitua uma compulsão, um vício, por uma virtude. Então, como o amor exigente hoje acolhe os dependentes químicos que buscam sua sobriedade nos grupos de sobriedade com amor exigente, além dos tradicionais grupos de família, onde acolhemos os pais, os familiares, os amigos, irmãos, cônjuges dos dependentes químicos, cada um de nós vai ter que trabalhar um vício, uma compulsão, e quem é que não tem, não é uma compulsão, quem é que não tem um pequeno comportamento que precisa ser substituído pelas virtudes? Porque só parar de usar drogas ou só parar de controlar quem use drogas, para o amor exigente é muito pouco. Nós queremos que as pessoas fiquem cada vez melhor. Nós queremos que as pessoas comecem a vivenciar virtudes simples, como, por exemplo, a capacidade de ouvir, a empatia, a humildade, a cordialidade, o comprometimento e tantas outras formas de bondade que a espiritualidade pluralista do amor exigente também nos convidam a ser. Ser um novo homem, ser uma nova mulher, com um programa simples. E por isso, Suzana, Tânia e Yaren, que quando vocês me pediram que eu sugerisse um tema, eu disse, vamos conversar sobre reafirmando posições. Vocês sabem que Dona Mara Menezes escreveu este livro aqui, que é Prevenção com Amor Exigente, antes que coisas ruins aconteçam, do qual eu sou fã de carteirinha. Eu tenho os 2 livros de Dona Mara na minha cabeceira, aquele que nós chamamos de livrinho verde, que na época que eu entrei no Amor Exigente, ele não era verde, ele era azul e vermelho e tinha a mão de Padre Haroldo fazendo assim, vocês vão de lembrar da capa deste livro. E aí depois ele se tornou o nosso livrinho verde de cabeceira, que realmente é a base para que nós comecemos a entender o amor exigente. Mas
neste que eu humildemente chamo de livro amarelo, nós podemos trabalhar esta questão das virtudes e nós podemos trabalhar de uma maneira mais aprofundada os princípios, inclusive voltados para a prevenção. E lá, em determinado momento, este livro nos propõe que, depois de que os grupos estudem os 6 primeiros princípios, que se tenha uma reunião reafirmando posições para revisitar o que foi visto até aquele momento. E sabem, a Federação de Amor Exigente, que é a entidade que coordena todos os grupos de amor exigente espalhados pelo Brasil, pela Argentina, pelo Uruguai. Agora temos um grupo que começou nos Estados Unidos, voltando para a casa materna, não é? Porque o amor exigente é filho do Tough Love, norte-americano, que chegou aqui no Brasil em 1984, pelas mãos de Padre Haroldo Ram, e outros grupos como o da Itália, o de Israel, enfim, aonde os brasileiros entusiasmados com o nosso programa vão residir, eles levam na sua bagagem o amor exigente. Então, a FEAE, que é a entidade que congrega todos estes grupos, ela tem um objetivo claro e específico que nós não podemos esquecer, que é fazer com que o programa seja mantido fielmente por estes grupos e a metodologia de trabalho também seja mantida fielmente. Porque o brasileiro é muito criativo. E se nós permitirmos, se a FEAE não ficar com os olhos bem abertos, daqui a pouco, quando a gente vai visitar um grupo, o grupo nem é mais de amor exigente. Eles já inventaram o 13º princípio básico, eles tiraram os éticos porque achavam que era demais, aí eles criam lá os princípios humanistas, enfim. Então, a FEAE gosta, de tanto em tanto, reafirmar posições. E eu escrevi agora para a Revista E, de março. Aliás, vamos fazer um pouquinho de propaganda aqui da Revista E, né? Agora, atual, nessa época de pandemia, que o correio está com dificuldade, que as coisas estão caras, que nós não temos dinheiro. Nós estamos, então, agora fazendo a revista virtualmente. Você pode fazer a assinatura, ela ficou muito mais barata. E ela chega no primeiro dia do mês no seu o e-mail, com certeza absoluta, porque não depende de correio nem de outros métodos físicos. E então agora ela está para ser assinada. Você pode entrar lá, ou no WhatsApp da Federação, que é o 19 2519 6555, ou no site mesmo, né, o amorexigente.org.br, e solicitar ali a assinatura da revista. Mas, voltando ao assunto, que na revista de março eu escrevi reafirmando posições. E deixei bem claro lá no meu artigo algumas posições centrais do amor exigente. Primeiro, nós somos grupos de apoio, grupos de auto e mútua ajuda. Nós não somos um grupo terapêutico. Nós, mesmo que tenhamos em nossos grupos um profissional da área de saúde ou um terapeuta que trabalhe dependência química, um psicólogo, um psiquiatra, lá nos nossos grupos, estas pessoas estarão para dar e receber apoio, para falar de suas vidas, para ter metas e não para aconselhar ninguém. Ou seja, o amor exigente não é um grupo de aconselhamento, ele é um grupo de troca de experiências. Eu vou ao grupo para dar e receber apoio. É um grupo que trabalha em círculo. É claro que na abertura do grupo nós fazemos a palestra, a oração da serenidade, damos os nossos recados, fazemos a espiritualidade pluralista com o amor exigente, que nos aquieta, que nos acalma para podermos ouvir a palestra. Mas depois a mágica do amor exigente acontece no círculo.
um círculo onde não há uma mesa no meio deste círculo. E por quê? Porque somos todos iguais, há uma horizontalidade. E isto é muito importante, que o amor exigente continue desta maneira. Nós podemos evoluir na técnica da palestra, nós podemos ter voluntários como vocês, que são capazes de trazer o lúdico, o teatro, para falar de um princípio. Tudo isso pode, características pessoais de cada voluntário. Tem uns voluntários aí que gostam de cantar, de declamar, tudo é bem-vindo. Mas a essência, que é sermos um grupo de auto e mútua ajuda, cuja metodologia é um círculo onde há retornos para partilhas honestas e sinceras, retornos baseados nos princípios do amor exigente ou em uma experiência que um dos participantes possa ter tido em relação àquilo que foi partilhado, como, por exemplo, alguém que está com um filho internado numa clínica ou numa comunidade terapêutica, partilhou um medo ou uma dificuldade para fazer uma visita, ou a primeira visita. E se você ou se eu, que tivemos já essa experiência, podemos dar um retorno para esta pessoa, no sentido de tranquilizá-la, no sentido de que ela vá consciente que ela não pode, de forma alguma, ceder ao pedido do interno para que seja retirado lá deste tratamento, e outros retornos interessantes que nos falem sobre a ética e a espiritualidade do amor exigente, no sentido de que nós precisamos confiar na equipe que está fazendo o tratamento. Então, é desta maneira que funciona desta maneira que eu devo reafirmar a posição, dizendo o que somos. Somos isto, um grupo onde as pessoas partilham, aonde nós retornamos, que é um diferencial do amor exigente, porque podemos ter aqui parceiros dos Anônimos, que são grupos extraordinários, aliás, que eu admiro muito, que foi por onde eu e a Cleide começamos a nossa caminhada, mas que lá no grupo dos Anônimos não há retorno. E um terceiro diferencial extraordinário do amor exigente, que são as metas, não é? Aonde eu vou, através de pequenas ações semanais, alcançar um objetivo, em especial aquele que é ficar cada vez melhor. Então, este é realmente a fala principal que eu gostaria de trazer hoje nesta live, reafirmando posição do que nós somos. Somos isto, um grupo de auto e mútua ajuda. E que nós precisamos manter o caráter leigo e voluntário deste grupo. Nós somos muito assediados por profissionais que querem estar nestes grupos para poder, entre aspas, tirar proveito do grupo, ou seja, conseguir um paciente ali dentro do grupo, ou conseguir vender um curso. Há muitos coachings que querem vender cursos, há muitas pessoas que têm trabalhos até que são bonitos e interessantes, mas que podem correr paralelos ao amor exigente, que estes profissionais não podem e não devem, e nós não devemos permitir que eles estejam dentro dos nossos grupos para vender os seus trabalhos. Este é o 8º princípio ético do amor exigente, manter o caráter leigo e voluntário, o 8º princípio ético institucional do amor exigente. Olha, eu estou aqui com a minha cola na mão. Está preparadíssimo. Não, é claro, eles moram no meu coração, mas quando eu vou falar, eu acabo buscando trazer para as pessoas que eu não estou inventando da minha cabeça, eu estou falando algo interessante. Então, este é o meu recado inicial. Eu sei que vocês, em função do 8º princípio ético, da manutenção do grupo leigo e voluntário, encontraram aí o trabalho da Dona Mara Menezes, que é o perfil dos voluntários do amor exigente. Dona Mara fez um trabalho bonito há uns anos atrás, estabeleceu 12 características que formam o perfil do voluntário do amor exigente. Há um trabalho que você pode encontrar dentro do site do Amor Exigente, lá no voluntariado do Amor Exigente,
um programa de televisão que nós trabalhamos essa questão, bem trabalhada, ele ficou gravado lá no site. E também num dos webinars do ano passado, que nós trabalhamos essa questão, foi uma das palestras que eu dei. Por falar em webinar, é momento de também fazer a propaganda, não é? Dia 27 de fevereiro e 27 de março, teremos os 2 primeiros webinars do ano de 2021. Você vai fazer inscrição para os 2 e de uma maneira única, porque eles são continuidade um do outro. Começaremos no 27 de março, no 27 de fevereiro, perdão, e concluiremos no 27 de março. E é uma inscrição única, então você vai pagar um e fazer 2. Viu que a crise está nos fazendo virar realmente comerciantes, não é? É brincadeira. O amor exigente precisa do seu sim, precisa da sua ajuda, precisa que você se capacite. E lá nestes 2 webinars você vai estudar conosco os princípios básicos, os princípios éticos, a responsabilidade social, a espiritualidade pluralista, que são a base do nosso programa. Então, eu estou aqui às ordens de vocês, meninas, se vocês quiserem aí fazer um ping-pong e conversar comigo a respeito dessas características que formam o perfil do voluntário do amor exigente. A gente preparou um material de uma matéria que a gente viu com você no programa de televisão. E lá eles falam para nós, vocês falam para nós as características de um voluntário, de uma pessoa que vai se doar ao trabalho de amor exigente, né? Então, a gente vai estar falando um pouquinho, dando uma ênfase em cada característica e você pode estar explicando um pouquinho de cada uma delas para nós, pode ser? Combinadíssimo. Vai ser de muita valia, porque podemos estar sendo ouvidos por pessoas que queiram ou gostariam de ser voluntárias. E isso é responsabilidade social dentro do amor exigente, sabe? Não, eu não posso ser responsável porque eu ainda não estou preparado. Não, nós temos aquele ditado antigo que diz que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Exatamente. E é a partir do momento que você vai estudar um princípio para poder transmitir para o outro, fazendo responsabilidade social, você é o maior beneficiário daquele estudo. Porque E a gente sabe que muitos grupos não vêm funcionando por falta desse voluntariado, né? Então, é importante que mesmo você não tendo toda a capacitação, você começa a estudar, você já pode participar, né? Isso mesmo, e a gente vai a partir dos livros da Dona Mara, das lives, dos podcasts que todas as terças-feiras a FEAE produz e entrega nas mãos dos seus voluntários, se capacitando, ficando cada vez melhor no primeiro dia da nossa nova vida. Com certeza. Na primeira característica, Luiz Fernando, a gente encontra assim: praticam e estimulam o autoconhecimento buscando uma profunda interiorização. O que você tem a dizer para nós dessa primeira característica? Olha, a palavra autoconhecimento aí é muito bem colocada. Você sabe que os 6 primeiros princípios do amor exigente, eles nos dizem com bastante clareza da necessidade de termos um autoconhecimento. A partir lá do princípio identificador, raízes culturais, aonde nós precisamos responder aquelas 3 perguntas: quem sou eu, aonde estou, para onde vou, ou até uma 4ª pergunta, de onde eu vim. Então, é muito importante que nós nos identifiquemos, para depois nos entendermos gente, que estamos vendo aqui no segundo princípio, no segundo mês, nesse mês de fevereiro, não é? Para entender que somos pessoas que têm recursos limitados. Então, é um autoconhecimento. O nosso papel dentro das famílias, né? Das nossas famílias, dos nossos trabalhos, né? Quando nós somos provocados no 4º princípio básico, dizer que não somos iguais aos outros, não é? Que cada um de nós tem um papel. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho, irmão tem que ser irmão. E muito daquilo que nós definimos como uma família disfuncional
é quando não há, de fato, uma definição clara de papel. Quando nós buscamos trabalhar o sentimento de culpa, que é tão ruim, que nos paralisa, e que muitas vezes nós não sabemos que estamos nos sentindo culpados. E, finalmente, no sexto princípio básico, a questão do comportamento. O nada muda se eu não mudar. O meu comportamento muda o do outro, porque o do outro muda o meu, e vice-versa. Então, são estas... este estudo dos seis primeiros princípios básicos do amor exigente que nos leva ao autoconhecimento. E aí, então, essa interiorização, não é? Essa introjeção de tudo isso que nós vamos estudar. Porque também não adianta a gente dizer assim, eu sou apenas gente. Mas aí, na primeira oportunidade, a gente veste de novo a capa de super-homem, a fantasia de Mulher Maravilha, e sai por aí pulando de prédio em prédio para tentar salvar todo mundo. E no final... Eu comentei isso na reunião de ontem, Luiz Fernando. Eu e a Tânia na sala menor, né? E aí eu falei assim, gente, coloquei minha capa de super-heroína de novo. Já recaí. Não é só o dependente químico que recai, né? Nós, codependentes, também temos recaídas. E, então é isso, minha amiga. Repito até este enunciado deste perfil, né? O voluntário do amor exigente, quase saiu um funcionário aqui, porque eu acredito que o voluntário do amor exigente é um funcionário do amor exigente. É claro que o pagamento dele é muito maior do que o pagamento de um funcionário, porque ele recebe um ganho fabuloso, que é o benefício do bem servir, não é? Eu sempre brinco e canto um pedacinho daquela música, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, este voluntário funcionário do amor exigente, eles precisam ter o autoconhecimento para que eles possam vivenciar de fato essa interiorização, né? Porque o amor exigente, ele é muito lindo no papel, mas ele se torna encantador e modificador quando ele passa do papel para dentro da nossa vida, da nossa alma, do nosso ser. E isto faz a grande diferença para nós mesmos, para a nossa família e para a nossa comunidade. Com certeza. Mas a segunda característica também do voluntário são idealistas, se norteiam por valores de integridade moral e ética. E aí? É este idealismo, não é? Que nos tornam verdadeiros missionários e profetas dentro do amor exigente, sabe? Talvez estas duas palavras sejam usadas por muitas religiões, em especial as religiões cristãs, não é? Ou até pelo judaísmo, quando temos na Bíblia e no Torá os livros dos profetas. Mas quem é definitivamente um profeta, senão aquele que se coloca à disposição, coloca sua vida, sua língua, o seu ser à disposição de algo maior, à disposição de uma proposta encantadora. Então, quando o voluntário do amor exigente, ele começa a falar do amor exigente, depois que ele se autoconheceu e ele teve a interiorização, ele se torna um profeta, porque ele não vai falar o que ele acha. Por isso, não é Tânia, não é Suzana e não é Yaren, que nós temos tanto cuidado quando nós falamos da importância dos retornos do amor exigente, quando não há achismo. Se alguém disser assim, eu acho que você deve fazer isso, isso é achismo. Isto não é um retorno adequado. Na verdade, o retorno adequado é aquele que você se coloca na posição de profeta e diz assim, o amor exigente nos diz isto. No princípio número 2, o amor exigente nos diz que somos gente. É um princípio humanizador, porque um tigre não pode destigrar-se, uma pedra não pode despedrar-se,
mas um ser humano pode desumanizar-se. Então, você está dando este retorno que não é um achismo, não é? Então, é um ato profético. Você não está falando do que você acha, você está falando do que você vivencia de um programa chamado Amor Exigente. E o missionário é aquele que faz da sua vida algo em função de um serviço maior. Então, quando nós falamos de responsabilidade social, é exatamente isto. É quando nós convidamos o voluntário para ser um missionário, para abrir um grupo, para fazer uma palestra de prevenção, para trabalhar prevenção nas escolas, para apoiar grupos de outras regionais ou da mesma regional que estão precisando ser apoiados, que estão precisando de ajuda. É uma missão, e o missionário, ele realmente acaba se transformando numa pessoa altamente gabaritada. Ele é reconhecido na sociedade como uma pessoa diferenciada. Nós somos, como dizia Liane Castrilon, a nossa querida Liane, nós somos a nata da sociedade brasileira. Por quê? Porque somos profetas e missionários, porque estamos buscando fazer o bem, porque estamos buscando levar uma solução para milhares de famílias que estão perdidas, porque quando a dependência química se instala nas famílias, as pessoas ficam perdidas, ficam sem ação, ficam se sentindo culpadas, e aí precisa que algo ou alguém venha fazer uma profecia e um ato missionário para poder resgatar. Por isso que nós somos idealistas, isso é um ideal de vida, não é? E aí a moral e a ética é trabalhada dentro dos 12 princípios básicos e éticos que nos convidam a ser fiéis, honestos e verdadeiros. Este nosso programa é realmente encantador. A gente poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu sei que vocês têm tempo aí e a gente também não pode cansar as pessoas, não é, minhas amigas? Você sabe que a gente adora quando a gente começa a ouvir assim, porque a gente fica tão em paz com alguns convidados chegam aqui e deixam a gente tão em paz que a gente esquece até da hora. Quando eu lembro, eu falo para as meninas, menina, passou. Mas é isso mesmo. E é interessante que o Luiz Fernando falou dessa troca entre grupos que hoje, na pandemia, tem se tornado com maior facilidade, né, essa troca. Tem acontecido muito nos nossos grupos, de a gente conhecer pessoas que nós já convidamos, pessoas dentro do Amor Exigente. Uma delas, por exemplo, é o Chico Saldão, né, conhecido Chico Saldão, e acabamos nos tornando assim parceiros. Então nós frequentamos às vezes as reuniões dele, ele vem para a nossa reunião, um outro coordenador lá de Gravataí, que é o Erialdo, e assim, coordenadores de Uberlândia, como a Cátia e o Guilherme, e a gente faz essa troca, né, e esse aprendizado. Então, como você falou, essa horizontalidade do Amor Exigente, que é fantástica. E nós sempre tomamos esse cuidado dentro da ética, quando nós temos algum convidado que é um profissional na área, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, para nos trazer somente a riqueza dos conhecimentos deles, né? Tomamos esse cuidado justamente porque praticamos, né, os princípios éticos. E eu achei muito bonito também, interessante você falar sobre o achismo, porque nós temos o hábito de colocar sempre isso nas frases, né? Eu acho que você deveria... É como se você estivesse dando um conselho que realmente não se deve fazer no Amor Exigente. Mas, atrás disso, buscarmos sempre esse terreno fértil, né, que o Amor Exigente nos dá de ensinamentos do programa. E aí nós temos aqui uma terceira característica, que os voluntários encaram seus problemas e são capazes de tirarem o bem do mal, dando sentido às adversidades. Então, como você falou, quem mais ganha somos nós,
porque às vezes a gente vê assim essas características do voluntário até amedrontador, né? Nossa, será que eu vou estar à altura de ser um voluntário? Será que eu tenho todas essas qualidades? Mas a partir do momento que a gente pratica a humildade e que coloca o bem que nós recebemos em primeiro lugar, a gente consegue ver que nós estaremos sempre à altura de sermos um voluntário. Você não acha, Luiz Fernando? É isto mesmo, viu, Tânia? E você volta a falar daquele início, né, da minha fala, da importância de sermos um grupo de auto e mútua ajuda leigo e voluntário. É claro que os profissionais, eles são bem-vindos, porque muitas vezes, em especial nas quintas semanas, não é? Eles vêm nos trazer informação, pesquisas, informação, que é muito importante para que nós, voluntários, possamos nos atualizar dentro desta área de dependência química. Agora, é muito importante essa terceira característica do perfil aí do voluntário. Essa eu posso dividir em duas, na verdade seriam duas características, né? Uma que eles encaram os seus problemas, ou seja, o voluntário do Amor Exigente não varre para debaixo do tapete. A minha esposa Cleide, ela costuma dizer assim, que ela chegou ao Amor Exigente esperando que lá vendessem uma pirulinha mágica para que os nossos filhos parassem de usar drogas. E muitas vezes a gente vê pessoas que chegam ao Amor Exigente que não estão encarando os seus problemas. Muitas mães que estão tomando remédio para dormir porque elas não estão conseguindo encarar os seus problemas. E muitas pessoas estão atrás de medicação, estão atrás de tratamentos mirabolantes e que muitas vezes podem impedir que se tome um chá de realidade, não é? Então, encarar os problemas de frente é muito importante e o voluntário do Amor Exigente faz este encaramento, não é isso? Que não sei se essa palavra existe, mas a gente vai criando. Mas a gente inventa, a gente entende também, pode ficar tranquilo. Eu acho, me soou que não existe. Dei uma de Eudorito Paraguaçu, não tem encaramento, mas o voluntário encara o seu problema e quando diz que aprende a tirar o bem do mal, aí a gente vai lembrar de Dona Mara Menezes, não é? Uma mulher extraordinária. Dona Mara Menezes, autora dos nossos 2 livros, cofundadora do Amor Exigente, abrasileirou o programa norte-americano, e ela fez exatamente isso da vida dela, não é? Ela, a partir da perda de um filho de 20 anos de idade, o Francisco, que estava fazendo o 2º ano de uma faculdade de medicina, e sofreu um acidente fatal de carro. A partir desta dor, a partir deste mal terrível, Dona Mara Menezes tirou o bem. Ela se tornou uma voluntária que encarou o seu problema e tomou como lema de vida que outras mães não perderiam os seus filhos como ela perdeu o Francisco. E, a partir daí, olhe o exército que ela arregimentou dentro da Federação de Amor Exigente. Milhares e milhares de voluntários, milhares e milhares de famílias que vêm sendo salvas, não é? Porque aí houve o sentido da diversidade. E aí, muitas vezes, vocês já devem ter ouvido no grupo, né? Quando a pessoa começa a entender que o Amor Exigente é para ela, que independe do que vai acontecer com o dependente químico, muitas vezes a pessoa diz assim, olha, eu hoje dou graças a Deus que o meu filho, meu marido, ou sei lá, o meu ente amado, tenha feito uso de drogas, porque senão eu não teria conhecido o Amor Exigente. Então, isso que é dar sentido à diversidade, não é? Apesar de um problema seríssimo que ninguém gostaria de enfrentar, nós encaramos de frente, tiramos o bem do mal, e aí podemos realmente dar um sentido novo à nossa vida. Eu não conheço muito a história de vocês, até rapidamente, vocês poderiam contar o porquê que vocês estão no Amor Exigente. Mas... Vou te contar.
Então, por favor, mas é isso mesmo. Eu, particularmente, foi isso. A partir da adversidade, dei sentido, um novo sentido à minha vida. Conta para mim um pouquinho. A gente estava na domingueira aí com a dona Mara, a Rosa, né? E é Verônica o nome dela? É Verônica. Acho que é Verônica. Aí, domingueira, agora, desse último domingo. E aí eu fui falando e tal, e aí eu me ouvi falando que a dependência química do meu esposo salvou a minha vida, né? E aí eu fiquei super emocionada reassistindo o vídeo que elas me enviaram, né? Porque o quanto mudou a minha vida conhecer a dependência química e aí me afundar nisso daí. E aí eu descobri que eu precisava mais do que ele, né? E hoje em dia quem fala para mim assim, vai lá no grupo que você está precisando, é ele. É o meu esposo. Bom, eu também contei no grupo um pouco da minha história, é até bom porque eu acabei parando a história meio que no meio e talvez algumas pessoas não entenderam muito bem. Eu sempre cuidei da minha mãe depois que ela ficou viúva, porque ela foi morar sozinha e ela era muito depressiva e tomava remédios psiquiátricos também. Ela tinha alguns distúrbios psiquiátricos. Era uma pessoa maravilhosa, a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida, não porque ela era minha mãe, em inúmeras qualidades. Não, porque se fosse minha mãe, né, a gente fala assim, como é que eu nasci disso? A gente ainda brinca, sabe? E eu e minha irmã falam, nossa, como é que a gente conseguiu nascer disso? Porque ela era tão maravilhosa. Enfim, e ela teve um AVC sozinha na casa dela, por volta de mais ou menos 8 horas da noite, e eu fui encontrá-la no dia seguinte, depois do almoço, caída no banheiro. Então, ela ficou hemiplégica, né? Teve que ficar numa cadeira de rodas, e eu sentia muita culpa. Como é que eu não estava lá naquele momento, né? Para ajudá-la. Porque é uma vida inteira de codependência. E eu trouxe ela para minha casa, então ela chorava muito, ela ficou muito mais depressiva, e o meu marido às vezes perdia a paciência, e eu ficava no meio dos dois fogos, né? Aquela almofada entre cristais, né? O codependente querendo deixar o ambiente totalmente calmo, né? Em detrimento da minha angústia. E eu já conhecia a Suzana, então acabei indo para o grupo, e lá eu encontrei realmente essa paz que eu precisava, né? E um equilíbrio para poder supri-la, né? Sem me agredir tanto, né? Com a codependência. E depois, como você disse, depois de um certo tempo de frequência, a gente é convidada para ser coordenador, né? E eu disse, eu não posso fazer isso, como que eu vou? Não estou à altura de ser um coordenador, um voluntário efetivo do Amor Exigente, mesmo porque eu não tinha uma dependência química como aquela que as mães chegam no grupo. E aí a dona Mara veio com essa história de vida dela, né, impactando, e hoje, né, como sempre foi e continua sendo, a pessoa em que eu me espelho para ser uma voluntária cada vez melhor. E a Suzana? Eu cheguei no Amor Exigente, como eu falei lá na domingueira, em 1997. Pela dependência química, né, do meu filho, né, e cheguei no Amor Exigente, que salvou, né, a minha vida, enfim, né, aí conheci muitas coisas, comunidade terapêutica. Você falou que chegou no Amor Exigente e depois você foi convidado para ser voluntário com a Tânia, né, a Yaren. Eu cheguei no Amor Exigente, na minha segunda participação, eles começaram a me chamar, eu não sabia nada, sabe? Eu ficava na minha perdida. E quando foi em setembro, Luiz Fernando, já tinha o grupo da Santa Fé, que é o grupo que eu e a Yaren e a Tânia nós pertencemos, né? Em setembro a gente já estava tocando um grupo lá. Claro que a gente estava o senhor Fernando, né? Os outros coordenadores que nos orientavam,
E nós fomos aprender, fazer curso, e começamos a caminhar sozinhos, né? Nós éramos em 13. Ele faleceu, e o grupo está aí até hoje, graças a Deus, né? Um grupo atuante. Como eu cheguei pelo amor, fui bem recebida, e eu falei assim, não, mas eu tenho que doar aquilo que eu recebi. Pô, tinha alguém lá para me receber, né? E falei aquele dia lá que eu escutei que a gente fala assim, eu cheguei pela dor e fiquei pelo amor. E esse voluntário de Gravataí que participa, ele falou, não chega pela dor, chega pelo amor do outro. Pelo amor do seu filho, pelo amor do seu desafio. Né? Foi assim que eu cheguei no amor exigente. E fiquei. É isso aí. Então, confirmando que o voluntário é isso mesmo, encara os seus problemas e se torna capaz de tirar o bem do mal, dando sentido às adversidades. Estamos aqui, então, 4 exemplos claros do que é realmente este perfil, não é? Seguimos Padre Haroldo, seguimos Dona Mara, que formam aí o DNA do amor exigente. Padre Haroldo com a sua alegria, com o seu medo de nada, só amor, não é? E Dona Mara com a sua espiritualidade, com a sua firmeza, sempre reafirmando posições. Eu já estou estou agora, então, começando a segunda... na verdade, estou começando pela terceira vez sendo presidente da federação, da diretoria executiva da Federação de Amor Exigente. E, portanto, acabo sempre me aproximando muito de Dona Mara, porque penso que ela sempre, através da sua firmeza e através da sua clareza, pode sempre ajudar a orientar as minhas ações, e ela realmente é uma pessoa que tem uma bondade infinita, uma misericórdia infinita, e ela realmente é um modelo de vida para cada um de nós, não é? E para a própria Federação de Amor Exigente. Com certeza. Eu até falei para ela na domingueira, falei, Dona Mara, estou muito nervosa. Ela falou assim, e por que filho fica nervoso na frente de mãe? Mas aquilo me deu uma paz no meu coração. Eu falei, estou no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Acabou todo o nervosismo. Viu que bom? Maravilhosa ela. E aí vamos voltar lá para a quarta característica. São pluralista, eu sempre me enrolo nessa palavra. Celebram as diferenças e crescem as adversidades. Olha, o amor exigente é pluralista mesmo, porque acolhe pessoas de todas as religiões, acolhe pessoas de todos os partidos e as matizes políticas, acolhem pessoas de todas as profissões, de todos os estratos socioeconômicos da sociedade. Para chegar ao amor exigente, só é necessário dar o primeiro passo, porque a partir do momento que entrou por aquela porta mágica, que dizia Padre Haroldo, era o lugar mais importante do grupo, a porta, não é? Já recebe um abraço de bom acolhimento. Seja você da religião que for, do partido político que for, do time de futebol que for, do padrão socioeconômico que você for, você será bem acolhido, porque há esta pluralidade, porque o ser humano é a essência, não é? E esta essência é acima daquilo que nós podemos entender como religião, ou como política, ou qualquer outra coisa. Então, agora, isso é um trabalho a ser feito, porque o que nós estamos vendo hoje na sociedade, um Brasil, em especial na sociedade brasileira, mas vejam que também agora, há poucos dias, aconteceu na sociedade norte-americana, uma sociedade dividida, uma sociedade onde as pessoas ou são de uma religião ou são de outra, ou são da direita ou são da esquerda, e ficam cegas e entram em conflito e brigam. E no amor exigente, não, nós somos pluralistas. Eu convivo dentro de uma mesma sala, eu sou católico, mas convivo com um budista, convivo com um judeu, convivo com um espírita,
dentro dos nossos lares. A partir de um determinado momento, minha esposa, que também era católica quando nós namorávamos e nos casamos, tornou-se espírita. E dentro do amor exigente, eu consegui entender que isto era importante para ela, que isto era bom para ela. Então, esta pluralidade, que não é apenas o respeito à religião ou à opinião política partidária do outro, mas é o aprender com o outro, é ver o que aquilo que o outro gosta e quer está trazendo de positivo na vida dele, e eu trazer isto para a minha também. E aí há um grande crescimento, não é? E esta palavra, Yaren, pluralismo, ou pluralidade, ou espiritualidade pluralista, é um trava-língua mesmo. Onde a gente vai falar... Deixa eu te contar por que sobrou para mim essa palavra. Porque a Tânia não consegue falar ela. Aí ela falou assim, essa daí é você que vai falar. E eu ri dela, agora eu não consegui falar direito. Viu? Olha, eu estou até admirado comigo, que de repente hoje eu consegui sem travar a minha língua. Mas ela é uma palavra trava-língua. Mas ela não trava a nossa vontade de ver o outro como o outro é. Como é bonito, como é importante no amor exigente nós termos este pluralismo. Por isso que nós podemos acolher pessoas de todas as religiões, pessoas de todos os estratos sociais. Chegam pessoas no amor exigente e elas são todas bem tratadas, são tratadas da mesma maneira. Isso é muito bonito, este pluralismo que era Padre Haroldo. Padre Haroldo pluralista. Padre Haroldo, quem o conheceu, quem teve a felicidade de ou conhecê-lo ou conviver com ele, e eu sou agraciado de ter... Eu conheci alguns santos em vida, viu? Isto, para quem é católico, entende que santos são pessoas que dão bons exemplos para os outros, não é? E eu conheci muitos santos em vida, mas Padre Haroldo foi um deles. E passava a santidade dele, passava por este acolhimento do que o outro era. E às vezes até diminuindo naquilo que ele acreditava para valorizar o outro, para que o outro pudesse perceber que o que é importante é ser bom, o que é importante é aceitar o outro do jeito que o outro é. Olha, pois se nós temos que trabalhar com dependentes químicos, que são pessoas que muitas vezes estão adoecidas e que em determinados momentos de sua doença mentem, roubam e fazem outros embustes, agridem, por que eu não vou conviver com o outro que é bom, só porque ele não é da mesma religião que eu sou? Então, esta enrolou, tá vendo? Esta pluralidade é fundamental. Então, voluntário de amor exigente precisa celebrar as diferenças e ele crescer junto com o que o outro é de bom, não é? É isso, é simples assim. Eu estou um pouco preocupado com o horário. Eu acho que nós vamos ter que fazer uma nova live para falar dos restantes. Opa, que maravilha! Nós vamos para... De fato, eu acho que mais que uma hora fica cansativo. Nós estamos tendo muitas lives, muitos assuntos, então a gente pode ter até essa proposta. Olha, vai ter uma parte 2 dessa conversa. Olha que bacana. Eu vou até renomear essa como parte 1, então. Renomear, mas falando, né, do pluralismo, né, do amor exigente, a gente vive isso independente do amor exigente, né, Tânia? Nós estamos vivendo isso já há algum tempo. Por exemplo, nós temos uma turma que, quando a pandemia agora não deixa, né? A gente vai à praia. Essa última vez que nós fomos, nós levamos o padre com a gente. O padre também foi, né? E ali tem, nessa turma, católicos, espíritas e evangélicos. Mas a oração tinha todos os dias, o padre, né, fazia assim, todo mundo junto. E quando ia na missa, ele celebrou algumas missas lá no lugar que a gente estava, ia todo mundo também.
sabe? Então, isso aí é uma coisa maravilhosa. Nós estamos fazendo uma novena com uma filha nossa que está doente agora, e quem que participa? Tudo misturado, tudo junto. Puxa vida, que coisa maravilhosa que é, né? Tudo junto e Posso misturado. fazer aqui Mas isso pergunta? é um grande aprendizado, porque isso faz com que a gente saia um pouquinho da gente, não é? Do nosso egoísmo, da nossa arrogância de achar que nós somos melhor que os outros, ou daquilo que eu creio é melhor do que o outro. Não. Mesmo porque, é claro que quando nós estamos falando das religiões cristãs, isso até nós somos obrigados, não é, a ter este ecumenismo, porque as igrejas cristãs hoje são ecumênicas, não é? O ecumenismo é a união das igrejas cristãs. Mas o amor exigente não é só ecumênico, ele é pluralista mesmo, porque ele acolhe pessoas que não têm religião, ou que chegam a afirmar que não acreditam num poder superior, não acreditam em Deus. Mas dentro do amor exigente, elas também vivenciam a possibilidade de que o outro seja o seu poder superior, que o grupo seja o seu poder superior, que o amor exigente seja o poder superior. E desta maneira, nós vamos poder ver o quanto essa pessoa cresce também. É muito importante, gente. Realmente, nós descermos de nós mesmos em direção ao próximo é realmente algo engrandecedor. E as pessoas que conseguem ter essa vivência podem se tornar voluntários do amor exigente. É maravilhoso, porque nós temos também o amor exigente em locais que as pessoas não são cristãs. Por exemplo, nós temos as sinagogas. Certo? Que coisa maravilhosa. Bom, eu sou suspeita de falar, eu gosto muito também, porque eu fui criada ali no Bom Retiro. Bonra. A sinagoga ficava ali, do lado. Então, gente, é maravilhoso. Posso fazer a quinta característica? Só a quinta, porque acho que nós vamos ter que continuar depois. Posso? Nós temos 57 minutos. Então, vamos em 3, nós matamos mais um perfil. Vamos lá. Então, tá. Então, na quinta, o voluntário, eles querem saber o porquê das coisas. Não falam pelas costas e não fazem fofoca. Isso é muito importante, né? Muito importante. As duas coisas. Não fazer fofoca, porque fofoca é realmente algo terrível, não é? Que destrói. Aí vem o terceiro princípio ético, que nós devemos ser fiéis, honestos e verdadeiros. E assertivos, né? Assertividade é muito importante. Quem é que faz fofoca? Quem não é assertivo. Quem não tem coragem de falar na frente e fala pelas costas. Quando o outro não está, você fala tudo da maneira melhor que você entende. Quando a pessoa chega, você troca de assunto. Ou seja, você não está sendo assertivo. Agora, quando diz assim, os voluntários eles querem saber o porquê das coisas, eu acho que isso é muito bonito, porque isso é um espírito de busca. Eu não fico apenas consolado, é assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim, não é? Não, eu quero saber o porquê das coisas, eu quero ter esse espírito de busca, de buscar um conhecimento, não só o autoconhecimento, que está lá na primeira característica do voluntário, mas buscar o conhecimento em si, não é? Isso é fundamental para que a gente possa realmente, depois, poder trabalhar essa questão da assertividade, essa questão do confronto fraterno, que é tão importante também. Quando nós falamos o que somos, reafirmando posição novamente, agora que nós estamos encerrando, reafirmando posição, o que somos? Um grupo de auto e mútua ajuda, onde há partilhas, retornos e metas. E este retorno neste retorno tem que haver um confronto fraterno. O que é o confronto fraterno? O confronto fraterno é quando você, com muito amor, consegue dizer para o outro aquilo que o outro não está vendo o que está acontecendo com ele. Ele está cego. E você de fora consegue ver, e aí você fala na frente dele, na frente dos outros, mas com fraternidade. Você não vai dizer assim, Tânia, você não está vendo que você está fazendo tudo errado, Tânia? Você vai dizer, amada Tânia, olha,
talvez você não esteja enxergando, mas o que você está fazendo é em função disso, em função, talvez, de que você esteja querendo controlar. Então, você não deixa de falar, mas fala com carinho, e com atenção e com amor. Isto é realmente não ser fofoqueiro e poder buscar realmente o porquê das coisas. É isso, queridos amigos, queridas amigas, no caso, vocês que estão aqui comigo compartilhando esta sala, mas quem está nos vendo são os queridos amigos a quem eu sempre digo paz e bem, que realmente são virtudes extraordinárias que estão contidas nos 12º princípios básicos e éticos do amor exigente, né? A paz que vem do amor, de um amor que deve ser realmente aquele amor que tira do outro o melhor que ele tem para dar para si e para a comunidade. E a paz, que é evitar divergências, que é realmente vivenciar uma espiritualidade aonde eu não vou contra, mas eu vou junto, porque juntos somos mais fortes. Aliás, este é o lema desta diretoria atual, que foi eleita na última Assembleia. Juntos somos mais fortes. Queremos divulgar sempre este lema. Agora tem até o banner novo, os grupos podem comprar o banner para ajudar a federação. É um banner lindo e que diz apenas esta frase: juntos somos mais fortes. Que maravilha, Luiz Fernando. E eu queria lembrar você que nesse item aqui, né, que nós falamos, que não faz fofoca, não fala pelas costas, é também o sigilo, né, que a gente tem sempre. Eu até quero dar fazer um rápido aqui adendo, que quando eu cheguei no Amor Exigente, eu levava tão a sério, levo até hoje, né, a sério o sigilo. E quando adentrou um casal, eu o reconheci como um amigo do meu marido de trabalho. E eu fiquei muito preocupada que ele não se abrisse, né? Porque me vendo lá, talvez ficasse constrangido. Então, eu até tomei o cuidado de não ficar na mesma sala que ele, mas, enfim, ele não me reconheceu. E nós ficamos 2 anos frequentando o grupo. Depois de 2 anos... E ele se tornou um coordenador maravilhoso, excelente. Mas depois de 2 anos que eu estava lá, numa conversa informal, eu citei alguma coisa em que ele cruzou as informações, né? E aí ele perguntou, mas o que você é do Cunha? Eu falei, ele é meu marido. Eu falei, mas como? Eu estou aqui há 2 anos convivendo com você e não sabia que você é a esposa do meu grande amigo? Manda um grande abraço para ele. E aí eu disse, bom, agora que você está me permitindo, eu vou fazer isso. Então, depois de 2 anos, meu marido ficou sabendo que eu encontrava, né, todas as quartas-feiras no grupo com esse grande amigo dele. Então, isso que você falou, né, da gente não falar por trás e não falar mal das pessoas, não fazer comentários, não fazer fofocas. Eu acho que também isso aí, acho não, né? Vamos falar com o acho que esse é o grande... Eu penso que o amor exigente nos ensina muito através do princípio ético, o amor exigente nos ensina que devemos ser sigilosos. Certo aí, então? Estamos aprendendo juntos. Aprendendo juntos, né, Luiz Fernando? E olha, nós tivemos aqui uma aula de amor exigente, um pós-doutorado, né, de amor exigente, com essa figura maravilhosa. Foi uma noite de informação tão leve, tão alegre, né? Que a segunda parte eu acho que vai ser mais maravilhosa ainda. Estou ansiosa já. Com certeza. Me ponho à disposição de vocês. Vamos fazer sim, o dia que vocês quiserem, porque realmente me encanta falar de amor exigente e me encanta também acolher novos voluntários. É tudo que a Federação de Amor Exigente precisa e quer, novos voluntários. E nos encantou essa aula sua sobre amor exigente, né? Porque nos encanta ouvir sobre amor exigente. Gratidão, viu, Luiz Fernando? Obrigada, Luiz Fernando, por você ter aceito, né, o nosso convite, que já, né, se colocou à disposição para a nossa segunda live, né? Com certeza, já vamos marcar, já vamos olhar aqui. Um abraço grande para a Cleide.
Obrigada, gente, pela Juntos somos participação mais de fortes. todos. Juntos somos mais fortes. Já já estaremos todos nós 4 reunidos novamente para mais informações. Até mais. Até breve. Um beijo no coração. Um beijo.